Atualmente, prosa e poesia meio que caminham lado a lado dentro da literatura, mas isso nem sempre foi assim. Então se liga nessa aula porque hoje nós vamos contar a história da prosa e da poesia e as diferenças entre elas. Se liga! Nessa história. A Ilíada, primeira obra literária do Ocidente, é um poema épico e, portanto, foi escrita em versos. Aliás, a literatura como nós conhecemos hoje nasceu como poesia. A prosa só veio aparecer lá por volta do século I depois de Cristo em obras como Satíricon de Petrônio e Dáfnis e Cloé de Longo, que escreviam de um modo bem mais próximo do que as pessoas falavam e não do como escreviam naquela época. Em latim, prosa significa fala livre, texto escrito em linha corrida, em linha direta. E o dialeto popular em que essas obras foram escritas era chamado de romanço. Daí o nome romance para os gêneros literários, para um dos gêneros literários da atualidade. Mas antes de falarmos diretamente de prosa e poesia, precisamos fazer um preâmbulo sobre gêneros textuais. Acontece o seguinte, quando nós nos comunicamos na sociedade, seja por meio oral ou por meio escrito, sempre criamos textos que acabam tendo características próprias na forma, no uso da linguagem, entre outras. São essas características que nos permitem distinguir um gênero textual do outro. Assim conseguimos perceber que um texto que reúne uma lista de ingredientes com suas quantidades e o modo com que devemos misturá-los seja uma receita. Também, um texto que reúne informações escolares e profissionais de uma pessoa é um currículo. Ou então, um texto que ensina uma pessoa a utilizar um determinado equipamento, seja um manual de instruções, ou que ensine a pessoa a desenvolver uma determinada atividade, seja um tutorial. É importante lembrar que gêneros textuais não são estruturas fixas, porque eles vão se adaptando a novas tecnologias, a novas necessidades comunicativas e até mesmo a novas linguagens e dão origem a outros gêneros textuais. Um bom exemplo é a carta, que hoje em dia quase não é mais usada, mas que na era da internet acabou sendo substituída gradualmente pelo e-mail. No campo da oralidade, uma conversa telefônica que era comum no passado, hoje está perdendo espaço para as mensagens de áudio em aplicativos de trocas de mensagens. Ainda, se nós pegarmos a conversa telefônica e transferirmos ela para o lado da escrita, nós teremos ela hoje substituída pelos chats de conversação. Você pode conferir aqui no Se Liga aulas bem mais aprofundadas sobre cada um dos gêneros textuais. Esta pequena introdução é só para a gente entender um pouco melhor sobre o tema da aula de hoje, que são os gêneros textuais literários, que têm características estéticas e artísticas próprias, que trafegam mais ou menos no mundo da arte e da cultura. As primeiras tentativas de classificação dos gêneros textuais literários foram feitas por Platão e Aristóteles lá na Grécia Antiga ainda. Nessa concepção clássica que eles apresentavam, havia 3 gêneros textuais literários básicos: o gênero épico, o lírico e o dramático. Agora, esses gêneros foram evoluindo conforme o tempo foi passando e também foram originando novos gêneros literários. O gênero lírico é escrito em versos e traz a manifestação do eu lírico, a voz do poema, que não é necessariamente a mesma voz do poeta. Tá? São textos que trazem uma linguagem muito subjetiva, sempre em primeira pessoa e que explora a musicalidade das palavras. O gênero lírico tem esse nome porque os gregos antigos tinham o hábito de recitar essas poesias acompanhado de um instrumento musical. Algumas vezes uma flauta, na maioria das vezes uma lira, que é aquele instrumento que os anjinhos tocam. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Embora também seja escrito em versos, o gênero épico deixa o eu lírico de lado para dar expressão ao narrador que, em terceira pessoa, conta uma história relacionada a um herói, a um povo ou a uma determinada nação. Tá? É um poema bastante longo, que é dividido em capítulos ou
cantos, já que eles também eram poemas cantados para o público por pessoas conhecidas como aedos. Aliás, o Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, era um aedo. Luís Vaz de Camões não era um aedo, mas escreveu a principal epopeia da língua portuguesa, Os Lusíadas. O herói de Os Lusíadas é o povo português e a história vai narrando seus grandes feitos, fatos históricos marcantes, tudo tendo a primeira viagem de Vasco da Gama para as Índias como pano de fundo. Confira só nesse trecho que narra o início da viagem, onde os deuses do Olimpo, quando os navegantes já estavam no meio do caminho, resolvem se reunir para interferir um pouco no destino da viagem. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, da branca escuma os mares se mostravam, cobertos onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas que do gado de Proteu são cortadas, quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sob as cousas futuras do Oriente, pisando o cristalino céu formoso, vêm pela Via Láctea juntamente, convocados da parte de Tonante, pelo neto gentil do velho Atlante. A primeira edição de Os Lusíadas foi lançada em 1572, e por esses versos que nós acabamos de ver, dá para ver a grandiosidade com que tudo é tratado, justamente para exaltar o herói português. Agora, mudando de gênero literário, dá uma olhada só nesse vídeo. O que você pensaria se o seu irmão, que nunca te deu porra nenhuma nessa vida, de repente arranjasse uma festa surpresa? Hein, velho? O que você pensaria? Meu irmão morreu há 2 meses. Foi mal. Desculpa. Estevão, Não, tudo bem, tudo bem. eu não gosto quando você faz isso, hein? É mentira dele, ele é filho único. Ótimo, agora nós sabemos quem é o palhaço do A gente grupo. veio pra falar sério, entendeu? Meu nome é Paula, eu sou advogada e desde já eu aviso que nem por um decreto-lei eu digo a minha idade. Sou Ariel, sou contador, tenho 57 anos e nós estudamos na mesma classe. Eu era repetente. Outro palhaço no grupo. Sendo assim, meu filho vai continuar desenhando piranhas com a cara das professoras até terminar a faculdade. Nós só rimos depois que o Heitor imitou a cara que a professora fez quando viu o desenho no quadro. Só Qual foi a cara que ela fez? Vai. Meu marido é muito engraçado! Sim, pessoal, é uma peça de teatro pertencente ao gênero dramático. Nesse caso específico, alguns trechos da comédia Baixa Terapia, que foi encenada e estrelada pelo Antônio Fagundes. Bem, enquanto o gênero épico fala das grandiosidades, dos grandes feitos de heróis e deuses e tudo mais, o gênero dramático ele vem e enfia o dedo direto na ferida das mazelas humanas e vai expondo aqueles conflitos que estão presentes na sociedade. É bom lembrar que, na Grécia Antiga, o gênero dramático também era escrito em versos, ou seja, poesia. É importante lembrar que o gênero dramático se subdividia em 2 categorias lá na Grécia Antiga. A primeira delas é a tragédia, que tinha como objetivo despertar o terror e o sofrimento no público por meio da história de heróis e pessoas nobres que não tinham como escapar do seu destino trágico. Já a comédia deixava de lado esses heróis e esses nobres para apresentar pessoas do povo, convivendo aqueles conflitos que eram comuns à plateia, como a avareza do patrão, a esperteza do empregado, as brigas de marido e mulher e várias outras. Como eu disse antes, a prosa surgiu por volta do século I depois de Cristo, mas se consolidou mesmo durante a Idade Média por meio de algumas crônicas que misturavam fatos históricos com ficção,
por meio das histórias das vidas dos santos, que tinham um cunho religioso e moral, e por meio das novelas de cavalaria, que traziam grandes aventuras de heróis e cavaleiros, sempre com uma pitadinha de romance ali no meio. Já a poesia medieval se manifestou no trovadorismo, que trazia poemas bem mais simples do que os épicos e líricos dos tempos clássicos. Isso acontecia porque muito pouca gente sabia ler durante a Idade Média, e assim esses poemas mais simples, mais populares, eram mais fáceis de serem transmitidos por via da oralidade. Daí por diante foram surgindo novas formas de escrever, originando os gêneros literários modernos. No campo da narrativa, eles eram classificados de acordo com o seu tamanho, com o número de personagens, com o tempo em que a ação acontecia e até mesmo com a forma. Assim surgiram o romance, o conto, a crônica, a novela, entre vários outros. Mais atualmente, surgiram outros gêneros narrativos, como as histórias em quadrinhos e também os microcontos. Agora dá só uma olhadinha nesses 3 poeminhas de Paulo Leminski. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Esses poeminhas curtos, com apenas 3 versos, são chamados de haikais. Os haikais surgiram no Japão por volta do século XVI, mas logo conquistaram o mundo. O haikai é um gênero literário poético moderno, assim como a balada, o vilancete, o rondó e também o soneto, que nasceu na Itália, surgiu na Itália por volta do século XI. O soneto é um poema que obrigatoriamente tem 14 versos. Esses 14 versos estão divididos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são chamadas de quartetos, porque tem 4 versos cada uma. As 2 últimas estrofes têm apenas 3 versos e são chamadas de tercetos. O introdutor do soneto na literatura em língua portuguesa foi Luís de Camões. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Acho que você deve ter ficado um pouco confuso com alguns termos que eu usei agora, como rima, métrica, estrofe, verso e outras coisas, né? Bom, esses são alguns dos aspectos que a poesia tem. Para não ficar mais nenhuma dúvida, vamos falar agora dessas características. E a primeira delas é: toda poesia é escrita em versos reunidos em estrofes. Cada linha de um poema é um verso e cada grupo de versos é uma estrofe. De acordo com o número de versos que cada estrofe tem, elas podem ser classificadas como dístico, com apenas 2 versos, terceto, com 3 versos, quarteto ou quadra, com 4 versos, quintilha, com 5, sexteto ou sextilha, com 6 versos, sétima ou septilha, com 7 versos, oitava com 8, nona com 9 e 10ª com 10 versos. Se a estrofe tiver mais de 10 versos, ela é chamada de estrofe irregular ou de estrofe bárbara. Agora, se uma estrofe se repete várias vezes dentro do mesmo poema, ela recebe o nome de refrão ou estribilho. O melhor exemplo é aquela parte do hino nacional: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Outro aspecto da poesia é a métrica, que classifica os versos conforme o número de sílabas poéticas que cada um deles tem. Agora, vale lembrar e é importante lembrar que a divisão de sílabas poéticas é bem diferente da divisão silábica gramatical.
As sílabas poéticas são contadas somente até a última sílaba tônica do verso, ou a última sílaba forte. Além disso, quando entre o final de uma sílaba poética e o início de outra sílaba poética existem duas vogais, essas vogais se juntam e as duas sílabas são contadas como uma só. Pessoal, a divisão dos versos, das sílabas poéticas dentro de um verso, é chamada de escansão. Então nós vamos agora escandir os versos da primeira estrofe de Alma Minha Gentil Que Te Partiste, do Luiz de Camões, para a gente entender essa questão da métrica. Presta atenção aqui. Alma minha gentil que te partiste. Nós dividimos alma minha gentil que te partiste. Vamos contar então agora aqui em azul quantas sílabas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acontece que, alma minha gentil que te partiste, o tis, essa sílaba aqui, ela é a mais forte, a última sílaba forte do verso. Então, a gente conta somente até ela. Então, nós temos 10 sílabas. A última sílaba, que é o T, não entra nessa contagem. Vamos entender de novo agora com o segundo? Tão cedo desta vida descontente. Vamos lá. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na palavra descontente, nós temos aqui tem a sílaba mais forte e a última, então, o T, acaba caindo, não entrando na contagem. Vamos continuando aqui no repousa lá no céu eternamente, mesmo número de coisas, lembrando que mente é a sílaba mais forte. E aqui a gente vai ver nesse último verso aquela questão da junção das sílabas, que diz o seguinte: e viveu cá na terra sempre triste. Sílaba mais forte, última sílaba forte, e a gente conta então só até ela. Conferindo. 1, 2. Reparem que a sílaba 3, ela é a junção de vá e eu. Por quê? O A e o E, duas vogais, acabam se juntando nisso. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sílabas com a última sílaba tônica. É um pouco complicado, sim, mas é só lembrar que você divide e conta até a última sílaba forte da última palavra, tá ok? Com relação à métrica, os versos são classificados com a mesma nomenclatura da divisão silábica gramatical, ou seja, uma sílaba, monossílabo, 2 sílabas, dissílabo, 3 sílabas, trissílabo e assim por diante. Agora, a diferença fica com os versos com 5 e 7 sílabas, que são chamados respectivamente de redondilha menor e redondilha maior. E também nos versos com 12 sílabas poéticas, que são chamados versos alexandrinos. Quando um verso tem mais de 12 sílabas, eles são chamados de versos bárbaros. Agora, se a métrica variar dentro da mesma estrofe, a gente tem o nome de versos livres. Confira um exemplo de verso livre neste poema de Manuel Bandeira. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não.
O ritmo é outra característica da poesia, e ele se dá por meio da alternância de sílabas acentuadas e não acentuadas dentro do mesmo verso. Por exemplo, nesse trecho do poema Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias, perceba como que as sílabas fortes, intercaladas por duas sílabas fracas, ditam o ritmo do poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Analisando então as rimas da primeira estrofe de Alma Minha Gentil que te partiste do Camões, nós temos Alma minha gentil que te partiste. A rima é iste e ela se repete na palavra triste. E viva eu cá na terra sempre triste. Então nós vemos que partiste rima com triste. Essa rima nós vamos chamar de rima A. A rima do verso seguinte, tão cedo desta vida descontente, rima com ente em, repousa lá no céu eternamente. Nós chamamos essa rima, então, de B. Claro que se outras rimas surgirem, nós vamos chamando de rima C, rima D, entre outras. Mas isso não é o importante. O importante é lembrar que esse módulo que se forma A, B, B, A, ele é chamado de esquema de rimas e que pode trazer algumas alterações e que também precisa ser, então, muito bem analisado. Dependendo do esquema de rimas, elas podem ser classificadas como interpoladas, no esquema AB, BA, intercaladas, quando for AB, AB, e emparelhadas, quando for AA, BB. Só que esse esquema de classificação não tem muito sentido nos dias de hoje, já que os poetas modernistas eles dão mais valor à liberdade de expressão do que ao rigor estético da poesia. Precisamos agora falar de figuras de linguagem. Aqui na plataforma do Se Liga Nessa História você vai encontrar uma aula inteirinha sobre elas, com cada figura de linguagem explicada de forma diferenciada nos mínimos detalhes. Acontece que algumas dessas figuras de linguagem são muito comuns à linguagem poética. São as chamadas figuras de linguagem sonoras, ou de som. A primeira delas é a aliteração. A gente vai ver um exemplo nesse trecho do poema Violões que Choram, de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Você percebeu a repetição da letra V? E você viu como que essa repetição pode envolver o leitor ou o ouvinte do poema? Então, pessoal, essa repetição de sons, de letras consoantes, é que se chama aliteração. Um outro ótimo exemplo está no poema Navio Negreiro, de Castro Alves, no trecho em que ele diz: Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Ah, e o Arnaldo Antunes também gosta bastante de aliteração. Catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pouco. Quando a repetição de sons acontece com letras vogais, a figura de linguagem se chama assonância. É mais ou menos o que acontece em Infinitos Espíritos Dispersos, com a repetição da letra I. Ou então, nesta música de Chico Buarque, Atrás da Porta, cantada por Elis Regina, onde a gente vê uma repetição contínua de EI. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei.
agarrei nos teus cabelos. Outra figura de linguagem sonora é a paronomásia, muito comum nos poemas, e que consiste em misturar palavras que têm uma proximidade, uma semelhança muito grande, seja na forma escrita quanto na sonoridade, mas com sentidos, com significados totalmente diferentes. Assim, nós podemos combinar no mesmo verso palavras como iminente e eminente, pluvial e fluvial, fragrante com flagrante e muitas outras. Num dos seus sermões de Ezequias, ou seja, num dos sermões feitos numa celebração funerária, o padre Antônio Vieira disse o seguinte: que a morte apressada seja tributo do entendimento e a vida larga atributo da ignorância. E por fim temos o paralelismo, que consiste na repetição de palavras ou estruturas maiores como frases e expressões dentro da mesma estrofe ou do mesmo verso. Por exemplo, caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra. Ou então, para sermos mais um pouco eruditos, na música Sem Fantasia de Chico Buarque. Vem, eu te quero fraco, vem que eu te quero todo, vem, eu te quero todo meu. Agora vamos falar das características da prosa. Bom, como nós já falamos nesta aula, prosa é aquele tipo de texto que vai sendo escrito continuamente até o final da linha e continua na linha de baixo e subsequentemente nas outras linhas. Bom, na literatura brasileira, na literatura portuguesa, na literatura como um todo, o texto em prosa ele é utilizado nos diálogos das peças de teatro e, claro, nas narrativas. E as narrativas têm características muito próprias que precisam ser observadas. Vamos usar como exemplo este microconto de terror. Jéssica colocou um rock alto para fugir da família. Pena que ela não os ouviu gritar enquanto eram retalhados por um louco. Toda narrativa é uma sequência de fatos encadeados numa relação de causa e efeito. Ou seja, um fato promove um efeito que leva a outro fato, que promove um outro efeito, que leva a outro fato e assim sucessivamente. Neste microconto, por exemplo, o fato de Jéssica se isolar no quarto para ouvir música provoca o efeito dela não ouvir a família. E o fato seguinte é o assassinato dele sem nenhuma interferência da menina. Dá até pra gente inferir que Jéssica acabará se tornando a próxima vítima do tal louco. Outra característica das narrativas em prosa é que as histórias contadas acontecem com um ou mais personagens em um determinado lugar e dentro de um certo espaço de tempo. No caso do microconto que nós vimos agora há pouco, a personagem principal é a Jéssica e outros personagens seriam os seus familiares e o tal louco assassino. Tudo acontece na casa dela, que é o espaço, e num período de umas horas, algumas horas ou menos do que isso, que é o período que um louco demoraria para matar uma família inteira. Vamos agora falar de um dos elementos mais importantes da narrativa, o narrador, que é quem conta a história. Nesse caso, o narrador tem uma diferenciação muito grande. Quando a história é contada por alguém que não participa dela, ou seja, quando a história é contada em terceira pessoa, nós temos o que se chama de narrador observador. Agora, quando a história é contada por alguém que participa dela em primeira pessoa, esse narrador é chamado de narrador personagem. Vou usar como exemplo de narrador personagem e narrador observador 2 livros da literatura brasileira com os quais certamente você, aluno, já teve contato na sua vida escolar. Eu estou falando de O Curtiço, de Aloysio Azevedo, e de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Enquanto em O Curtiço, as histórias dos muitos personagens que habitam aquela moradia coletiva, todos eles são contados por um narrador que não participa de nenhuma dessas histórias. Ou seja, de um narrador observador, um narrador em terceira pessoa. Já Dom Casmurro é narrado pelo próprio Bentinho, que é o personagem principal da história, ou seja, ele é um narrador-personagem.
Bem, pessoal, prosa e poesia continuam fazendo parte da nossa vida até os dias de hoje, tá? Quando você ouve um rap, quando você vai numa feira, ouve um repente, tudo isso é poesia. Ou quando alguém chega para te contar como foi o dia ou alguma experiência vivida, isso é narrativa, isso é prosa. Agora, acontece também que as características da prosa e da poesia podem se misturar e dar origem a outros gêneros textuais literários. É por isso que eu vou encerrar essa aula de hoje com um exemplo de prosa poética, um texto de Clarice Lispector, narrada pelo ator Odilon Esteves. Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos. A alegria, como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê que por admiração se estava de boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente, e ter essa sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas, e falando e rindo, falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez, que era a alegria da sede deles. Por causa de carros e pessoas, às vezes, eles se tocavam, e ao toque, a sede é a graça, mas as águas são uma beleza de escuras. E ao toque brilhava o brilho das águas deles. A boca ficando um pouco mais seca de admiração. Como eles admiravam estarem juntos. Até que tudo se transformou em não. Tudo se transformou em não quando eles quiseram essa mesma alegria deles. Aí a grande dança dos erros. O cerimonial das palavras desacertadas. Ele procurava e não via. Ela não via que ele não vira. Ela que estava ali, no entanto. No entanto, ele que estava ali. Tudo errou. E havia a grande poeira das ruas. E quanto mais erravam, mais com aspereza queriam, sem um sorriso, tudo só porque tinham prestado atenção. Só porque não estavam mais bastante distraídos. Só porque de súbito duros e exigentes quiseram ter, eles que já tinham. Só porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser, eles que já eram. Foram então aprender que não se estando distraído, o telefone não toca. É preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo, tudo, só por não estarem mais distraídos. Se liga na revisão. Nesta aula nós falamos sobre prosa e poesia. Fizemos uma breve introdução sobre gêneros textuais para entrarmos definitivamente nos gêneros textuais literários, tanto clássicos quanto modernos. Depois, vimos as características da poesia, como rima, métrica, verso, estrofe, entre outros. E também da prosa, como personagem, tempo, espaço e foco narrativo. Para encerrar, conferimos um exemplo de prosa poética. Até a próxima!